Criado pelo inventor alemão Nikolaus Otto, o primeiro motor a explosão usava álcool como combustível. A partir do século XX, foram criados automóveis com álcool e gasolina como principal fonte de energia. Nessa época, o álcool era considerado mais barato e eficiente, mas sua produção era feita em pequena escala. A produção de veículos motorizados aumentou e, consequentemente, a demanda por combustível. A gasolina começou a ser produzida em grande quantidade, pelas companhias de petróleos mais organizadas, e o álcool perdeu a sua importância. Mais tarde, começaram as produções ambientais e, com isso, lembraram de usar o álcool como combustível automotivo. O álcool. Suas vantagens e desvantagens são ambientais e econômicas. O petróleo é um material orgânico fossilizado, enterrado no subsolo. Assim, ele é refinado e se extrai a gasolina. A gasolina contém hidrocarbonetos, o octano, enxofre, fósforo e o boro. Geralmente, é adicionado detergentes para limpar os componentes do circuito de alimentação do combustível. No Brasil, utiliza-se o etanol, que só se obtém com a fermentação e a destilação de cana-de-açúcar. Contém molécula de oxigênio parecida com o hidrocarboneto. Em outros países, é obtido a partir de grãos. O álcool engloba diversas etapas e, por isso, é economicamente mais dispendiosa que a gasolina. Porém, com o tempo, esse fato foi mudando e o petróleo aumentou o preço. Assim, provocou uma dificuldade na extração. O importante é sua octanagem, que tem a habilidade de resistir à explosão antecipada na câmara de combustão. A octanagem do álcool é igual a 100, enquanto a da gasolina é em torno de 90. O álcool pode ser mais comprimido dentro da câmara de combustão, fornecendo mais potência. O calor latente de vaporização do álcool é maior que o da gasolina. Então, para vaporizar na câmara, o álcool retira mais calor do ambiente e o motor vai funcionar em uma temperatura mais baixa. Na prática, já é um pouco diferente. Existem outras fontes de calor no ambiente. A molécula de álcool contém oxigênio, que vai participar das reações de oxidação do combustível. A mistura de ar e álcool procurará conter mais combustíveis do que a mistura de ar e gasolina, para que o motor funcione nas mesmas condições. A gasolina é capaz de fornecer mais energia na combustão de certa massa de combustível, sendo a principal razão para que um automóvel movido a álcool tenha menor autonomia que o outro movido a gasolina. A pressão de vapor da gasolina é maior que a do álcool, ou seja, que a gasolina é a mais volátil que o álcool. Além disso, o calor latente da vaporização da gasolina é mais baixo que o do álcool. Os dois fatores fazem com que seja possível existir vapor de gasolina dentro da câmara de combustão para iniciar o ciclo do motor. Isso não acontece com o álcool em qualquer proporção, tirando o problema de acúmulo de água no tanque. Embora o álcool usado como combustível seja tratado para a eliminação quase completa da água, observa-se que uma pequena proporção de água presente no combustível não afeta o desempenho do motor. Agora eu vou falar sobre as influências ao meio ambiente. Ambas lançam compostos de carbono na atmosfera. Se a combustão for completa, a maior parte desse composto será dióxido de carbono, que não é tóxico, mas causa o efeito estufa. Por fim, passo a palavra para Batoré, que nos explicará como funciona o motor de 4 tempos. No caso da gasolina, a sua combustão provocará um aumento na taxa de carbono da atmosfera. Mas se pensarmos que o álcool foi obtido de vegetais cultivados, a sua combustão apenas devolverá à atmosfera o carbono recentemente retirado pelas plantas, não havendo aumento significativo de carbono no ar.
levando em consideração a emissão de carbono ocorrida durante a obtenção de cada combustível. Se forem usados eletricidade e calor, estes podem ter sido gerados por equipamentos que usam combustíveis fósseis. Pode-se notar que o álcool contém menos resíduos de outras substâncias que são liberadas nos gases de exaustão. A combustão da gasolina pode provocar a emissão de compostos de fósforo, enxofre, boro e entre outros gases tóxicos e formadores de chuvas ácidas. Agora eu vou falar sobre as considerações de segurança no uso dos combustíveis. A pressão de vapor da gasolina é maior que a do álcool. Isso significa que a gasolina é mais volátil que o álcool. No entanto, mais susceptível a explosões quando expostas a uma faísca ou a um calor extremo. Por outro lado, uma característica do calor que causa preocupação é a pouca visibilidade da chama, que dificulta sua extinção em caso de incêndio. Essa característica pode ser vista na televisão, nos acidentes com carros de corrida abastecidos a álcool. Pode-se ver os agentes de segurança se movimentando ao redor do piloto e de seu carro sem que as chamas sejam visíveis. O motor de 4 tempos. Ele possui câmeras cilíndricas cujo volume interno pode ser alterado através de movimentos de pistão, em 4 etapas. A primeira delas é a admissão, quando uma válvula é aberta e por ela a mistura de ar e combustível entra na câmara. A segunda é a compressão, quando a válvula de admissão é fechada e o movimento do pistão comprime a mistura de ar e combustível dentro da câmara. A terceira é a explosão, quando uma centelha provoca a oxidação do combustível na presença do oxigênio no ar. Os gases produzidos na reação de combustão provocam um aumento de pressão, que empurra o pistão que está acoplado a um sistema que transforma um movimento de vai e vem na rotação de um eixo de manivelas. Depois a rotação é transmitida às rodas. A explosão deve acontecer no momento adequado para que a rotação do motor seja suave. Se a mistura explodir antes desse momento, pelo aumento da temperatura e da pressão dentro do cilindro, o desempenho do motor ficará comprometido. A resistência do combustível à pré-ignição é denominada octogonagem do combustível e, dependendo da sua composição, ela varia. A quarta e a última se chama exaustão. O pistão se desloca dentro da câmara, empurrando o gás e ao mesmo tempo uma segunda válvula se abre. O deslocamento dele permite a expulsão de gases resultantes da combustão. As partes móveis do sistema devem ser lubrificadas, para que o atrito não diminua a eficiência, a durabilidade e a confiabilidade do motor. A quantidade de ar misturada ao combustível deve ser suficiente para que todas as moléculas de combustível reagem com o oxigênio do ar. O combustível é o composto de hidrocarbonetos, que são moléculas longas formadas de carbonos e hidrogênios. Quando a reação de combustão é completa, os hidrocarbonetos se oxidam em presença do oxigênio do ar, gerando água e dióxido de carbono. O excesso de combustível provoca a emissão de gases poluentes. Como, nesse caso, não há oxigênio suficiente para produzir CO2, a combustão é incompleta, gerando monóxido de carbono. Caso contrário, o nitrogênio do ar será oxidado, formando óxidos nitrosos, que também são venenosos. Além disso, a mistura pobre, excesso de ar, provoca baixa eficiência de trabalho do motor, que fornecerá pouca potência. Nos dois casos, os gases de exaustão poderão também conter hidrocarbonetos menores,
mais voláteis e vapor de combustível, que não participam da reação. Em presença da luz, eles reagem com óxidos nitrosos, formando oxigênio ou fuligem. Agora eu passo a palavra para a senhorita Júlia, que tem uma dúvida para o senhor Batoré em relação ao ciclo termodinâmico do motor de 4 tempos. Boa noite. Bem, como sabemos, a termodinâmica é o ramo da física que estuda as causas e os efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume. Mas como isso pode ser calculado fisicamente? O comportamento termodinâmico pode ser descrito como, através de um gráfico da variação de pressão de um gás em função do volume, contendo como o diagrama PV. Nele, o aumento de volume, a pressão constante, é descrito por uma linha horizontal, processo isobárico. O aumento da pressão, mantendo o volume constante, é representado por uma linha vertical, processo isovolumétrico. E se a pressão e o volume variam, mas a temperatura é mantida constante, processo isotérmico, temos uma curva descendente, denominada isotérmica. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite.